começamos. O título da live de hoje é Contatando Quem Foi Esquecido, né? Muito obrigado pelo interesse em participar da jornada do autoconhecimento, né? Esse sou eu, né? Professor universitário, mestre e bacharel e mestre em ciências sociais, com ênfase em antropologia. Então, eu gosto de lidar com essas coisas, né, que tem a ver direto com o processo de desenvolvimento do homem, né? Ou seja, cultura, né? Que está ligado com essas coisas, né? Mitologias, né? Artefatos, linguagem e outras coisas, né? Aí que acontece, a gente precisa, em função da minha história, né, que tem a ver muito com a trajetória de algumas pessoas, das pessoas, eu também tive aquela situação de ter medo, insegurança, não saber lidar com as situações e tudo mais, e isso tem a ver com aquilo que a gente desenvolveu ao longo da nossa experiência de vida, né? Desde que a gente nasceu, na verdade. Nós somos seres de hábitos, né? E, em função disso, né, a gente desenvolve hábitos desde que nasce. A gente é submetido aos hábitos familiares, em seguida aos hábitos escolares e, em seguida, aos hábitos dentro do mercado de trabalho. Então, você vê, a gente segue, aqui, como está mostrado aqui na nossa imagem, né? A gente segue toda uma rotina. Isso aqui ele está mostrando uma rotina de afazeres diários, mas você tem todo um sistema de comandos internos que estão moldando as suas formas de ser, sentir, agir e pensar na vida. Então, isso a gente tem que ter consciência, ou tomar consciência, né? Então, o que acontece? Nossos pais, quando a gente era criança, tinha aquela situação, né? Vai lá cumprimentar a tia, sabe aquela tia chata que a tua mãe obrigava você a ir beijar? Ou aquela avó também, que era meia fedidinha, tal, não tomava muito banho. Também tua mãe ia lá, pedia para você beijar a avó ou a tia, né? Aquelas coisas lá. Não maltratar os seus irmãos, né? Você estava levando paulada de tudo quanto era jeito, aí você não podia revidar, imagina. Que coisa, né? Papai do céu não gosta de criança malcriada. Não sei o que é isso. Que criança malcriada, né? Os nossos, os adultos olham para as crianças como se elas fossem malcriadas. Elas não conseguem enxergar a criança como um ser em desenvolvimento, né? Então, é pouca gente, hoje em dia já está se desenvolvendo uma outra percepção sobre isso, né? Pelo menos na minha geração, a gente era considerado malcriado, mal educado, e aí que a gente ia ser castigado para o Papai do Céu, né? A gente não ia ganhar presente no final do ano, do Papai Noel, essas coisas todas, né? Então, isso aí vai gerando o que na gente? Medo, insegurança. Não responder aos mais velhos. Não responda aos mais velhos. Como se os mais velhos sempre tivessem razão, né? Mas deixa para lá. Seja bonzinho. O que é ser bonzinho na visão do adulto lidando com a criança, né? E o que será que essa criança entendeu o que era ser bonzinho? Fica quieto, criança não tem opinião. Você já viu criança? Hoje em dia as crianças ainda têm mais opinião, e aí essa situação da educação hoje também precisa ter uma certa, vamos dizer assim, equilíbrio, né, entre moldar o comportamento da criança e permitindo que ela expresse o que ela está sentindo no momento e aquilo que não é conveniente que ela faça em determinados momentos. Cala a boca, não seja intrometido, intrometida, né? Essas e outras frases fizeram parte da infância de muitos de nós, moldando e fazendo o que nós fôssemos nos separando de nossas sensações, emoções, sentimentos que não podiam ser expressos. O que é isso, né? Eu tenho uma vontade de, né? O que acontece? Eu como criança, enquanto ser em desenvolvimento, tenho uma vontade de fazer determinadas coisas, de falar determinadas coisas, de rir, de chorar,
de fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Pela ignorância dos adultos da época, né, e de hoje também, e pela própria condição da sociedade que impõe determinados comportamentos em nós, né, a gente foi negando esse tipo de sensações, emoções, sentimentos que a gente não podia expressar da melhor forma possível. Por que que isso acontece, né? Porque, como você viu lá, papai do céu vai te castigar, mamãe não gosta, papai não gosta, né? Aí, de repente, esses pais te deixam assim largado em algum lugar, né? Trancado em algum lugar, impedem de você fazer determinadas coisas. Então, a gente começa a ficar com medo de ser rejeitado e desprezado por quem a gente ama ou depende. Aí a gente vai exercendo essa pressão de negação das sensações e emoções em nós. Aí o que acontece com esse processo? Elas ficam sufocadas em algum lugar do nosso corpo. E aí, quando a gente vai ver a modelagem do corpo da pessoa, a gente percebe aonde que esta pessoa sofreu determinados tipos de ou reprimiu, né, essas sensações, emoções e sentimentos, tá? Isso aí a gente pode estar fazendo análise, você mesmo pode estar pesquisando sobre o assunto. Nossa, aí com esse processo vai acontecendo, eu vou negando, né, ao meu corpo as sensações que ele tem. O que acontece? Eu vou separando o meu corpo da cabeça. Então eu fico mais preso aqui no meu mundo racional, mental, do que nas minhas sensações, naquilo que o meu corpo está mostrando que está acontecendo naquela situação ali. Se é hora de eu chorar, se é hora de eu rir, se é hora de eu pular, qualquer coisa, de subir numa árvore. Eu estou com vontade de subir na árvore, mas não pode subir na árvore. Não pode fazer determinada coisa, né? Eu não posso dar um peteleco lá no meu coleguinha, no meu irmão. Tem algumas coisas assim, né, no tipo da brincadeira que as famílias vão reprimindo e a gente coloca isso dentro do corpo. E aí eu vou separando, né, a minha cabeça do meu corpo. Então, aquela sensação que eu tenho de angústia, medo, tal, como eu não posso expressar, eu tenho que transformar aquilo num pensamento, numa forma racional, né, de uma fantasia, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Essas coisas, a gente vai transformando, como essas coisas de pensamento, crença, né, crença da separação, crença da rejeição, crença no, vamos dizer assim, no desamparo, né, a gente vai começar, essas crenças todas, né, hã, vão contrariando aquilo que a gente sente, né. E aí a gente começa a agir de acordo com as cria uma série de problemas na nossa vida, né. Porque a gente é um ser integral, né, o corpo e a mente e o que a gente sente tem que estar integrado. Se eles não estão integrados, eles estão funcionando mal. O que é que isso vai dar, né, essa separação entre a minha cabeça e meu corpo? Ansiedade, insegurança, baixa autoestima, timidez, sentimentos de inadequação, vergonha, falta de confiança em si. Isso tudo vai sendo desenvolvido em função desta separação entre a cabeça e o corpo, porque a gente perde a base, que nem eu comentei com a Melissa, né? Essa questão de ter o pé no chão, de sentir as pernas, essa coisa, o que nos dá firmeza é o não vou estar falando que é o corpo, porque não é só o corpo, né? É o corpo e tudo que ele representa para nós, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque o corpo ele não é perene, né? Ele tem as suas variâncias, né? As suas variâncias, inclusive, chegar na morte, né? Então, o que acontece? Mas ele é uma boa referência para a gente saber onde está pegando, onde pega a ansiedade em você, onde pega a sua insegurança, onde pega a sua baixa autoestima,
Onde pega a sua timidez? Esse sentimento de inadequação está pegando onde? A vergonha, a falta de confiança em si. Em que lugar do seu corpo se manifesta? Né? Se a gente prestar atenção, a gente vai sentir no corpo em que lugar que essas sensações, sentimentos e emoções estão presas. E o que acontece? Cabe a mim, né? Quando a gente começa a prestar atenção no corpo, né? Começar a permitir que essas sensações e emoções vão se expressem, né? E ao mesmo tempo que eu observo que tipo de pensamento passa na minha cabeça, que comando que eu tenho, que hábito mental que eu tenho em relação àquilo. Geralmente, quando a gente está passando por uma situação de ansiedade, medo, tal, isso aqui, se a gente, assim, gente, pela minha experiência, é um milésimo de segundo. Não dura mais do que um milésimo, mas é um relance só. Que aquilo que a gente tem de hábito mental construído ao longo de anos vem na nossa memória e faz a gente ressentir, sentir outra vez, né? Porque ressentir é outro significado, mas sentir outra vez todas aquelas sensações de medo, de desamparo, e a partir disso é que a gente age do mesmo jeito. Então, o que acontece? O que é que a gente tem que fazer? Acreditar mais naquilo que a gente sente do que daquilo que a gente pensa. E, assim, e transformar esse pensamento, esse gatilho que faz com que a gente repita, dê a mesma resposta para aquela situação, né, que a gente está sentindo, que nos dá ansiedade, medo, angústia, né, que a gente se sente mal, é naquele momento que a gente tem que estar acordado e falar, e não vai rodar agora. Sabe que nem coisa de programa de computador? É um programinha que você colocou aí. Então, o que você tem que fazer? Parar o programa e deletar ele. Mas é assim, é rápido, porque assim, a partir do momento que você permite que ele comece a rodar, ele roda. E ele roda, e o medo vai vir, a ansiedade vai vir, tudo aquilo vai vir, e você já sabe o que vai acontecer. Né? É um problema muito sério. Então, o que acontece? A gente tem que sair dessa divisão que a gente tem, né, que a gente construiu entre mente e corpo. A gente tem que fazer uma ligação com esse nosso mundo interior e fazer com que essas informações fluam da cabeça para o corpo e do corpo para a cabeça. A cabeça, que é a nossa parte consciente, é a que vai decidir o que ela vai sentir. O que eu quero sentir no momento? Eu quero sentir esse medo. Esse medo tem razão de ser? Ou é só uma fantasia? Porque isso também é uma coisa que a gente precisa separar. Ou seja, separar a nossa mente concreta, né, real, o que está ligado com o que está acontecendo na realidade, e o que é uma fantasia. Como eu comentei antes, né, eu estava comentando com a Melissa antes da gente começar aqui, né? A gente tem que observar se aqui, porque assim, se a gente está numa fantasia aqui, se eu falar isso para o meu chefe, como é que vai ser? Ele vai me mandar embora, não sei o quê, piriri pororó, né? Ele não vai gostar, ele pode me mandar embora. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência, eu nunca tive medo de ser mandado embora, né? Tudo bem. Quer dizer, já tive, mas depois que eu tomei posse de mim, como agora, né? Que eu estou tentando passar para você, aconteceu uma situação seguinte. Eu tomei uma atitude em determinado lugar onde eu trabalhei, que não foi a minha chefe recebeu a reclamação, né? Que dessa minha atitude por um aluno lá, um aluno que eu não era professor ainda, eu era secretário do curso de pós-graduação. E aí eu fiz todo um trabalho, tal, não sei o que, aí veio alguém e tentou colocar
coisa no meio, aí quando a pessoa tentou colocar uma coisa no meio, eu peguei, tentei tirar essa coisa do meio. Muito bem. Essa pessoa foi reclamar com a minha chefe. Aí minha chefe veio para mim e falou assim: "Como assim você tomou essa atitude, né, que não sei o quê". Aí eu cheguei e falei para ela, como eu era secretária do curso, eu falei para ela assim: "Olha, não sei se você lembra, mas você me contratou para tomar esse tipo de atitude, né". Eu falei, ela virou as costas e voltou para a sala dela. Bom, eu imaginei, pronto, agora ela vai ligar para RH, amanhã, a hora que eu chegar aqui, eu já posso fechar minha mala e ir embora. Não aconteceu isso, eu ainda fiquei mais 2 anos, né. Porque que aconteceu aí? E olha que a mulher era bam-bam-bam, metida pra caramba, uma baixinha de 1,45 m, né, mas toda poderosa. E eu peguei e coloquei ela no lugar, porque ela tinha me contratado exatamente para tomar determinadas atitudes lá dentro. Eu não fiz nada mais além daquilo que ela tinha pedido para eu fazer. Que ela tinha me contratado na minha entrevista, ela falou isso. Que eu ia tomar algumas atitudes, piriri pororó, dentro do programa, porque ela não tinha tempo, que não sei o quê. Então eu falei para ela: "Você falou para mim". Então ela não tinha como mandar embora, entendeu? E eu fiquei seguro, eu falei: "Então, mas se ela me mandar embora, tudo de bom, eu consigo outro trabalho amanhã, isso aí não é problema". E é assim que funciona, gente. As coisas têm que funcionar desse jeito, tem que confiar no invisível. Você não pode ficar preocupado com as coisas. Confia no invisível, que você chama de Deus, sei lá como é que você chama isso aí. Mas, ó, confia no invisível. O universo tá nos suportando aqui, está nos segurando aqui. É uma maravilha. Então, o que acontece? Para a gente ter o conhecimento que eu estava comentando com você, né, que eu queria parar o programa, respirar, falar: não vai rodar esse programa, não vai rodar agora. Então, o que eu tenho que fazer? O que observar? O que eu penso de mim? O que sinto quando estou fazendo determinada coisa? Aí, ou quando acontece determinada coisa, você escolhe a pergunta. Como me sinto em relação a tal pessoa? Como é que você se coloca em relação a tal pessoa? Você se coloca no mesmo nível? Você se coloca um pouco abaixo? Você se coloca um pouco acima? Eu já vou te dizer, todos nós estamos no mesmo nível. Não tem ninguém acima, não tem ninguém abaixo. É todo mundo igual. Cada um está passando a sua própria experiência de vida neste mundo, né? Algumas pessoas têm algumas mais facilidades que outras, mas todas nós estamos passando por uma experiência humana. Então, o que acontece? Todo mundo precisa de respeito. Não por favor, nunca se coloque abaixo de ninguém. E, do mesmo modo, nunca se coloque acima de ninguém. Você não é nada melhor que ninguém e ninguém é melhor que você. Pode ser, a pessoa pode ter mais habilidades em determinadas coisas, pode saber mais algumas coisas. Legal, você fala: "Opa, meus parabéns para você", tá? Mas é só isso. Você também sabe muitas coisas, você tem habilidades que essa pessoa não tem, e tudo de bom, tá? Então comece a trabalhar isso em você, tá bom? Sinta as reações do corpo quando faz esses questionamentos e outros que você queira, né? Você pode fazer esses questionamentos e outros, tá? Como é que tá teu corpo? Fica neutro? Desconfortável? Em que lugar fica desconfortável? Alguma parte palpita, treme? A gente geralmente quando está com medo começa a tremer, né? Algumas pessoas tremem as pernas, outras pessoas tremem na barriga, fica aquela coisa, aquela sensação de borboletas, né? Que as pessoas falam borboletas, né? Aí depende, né, da situação. Você está firme ou está com fraqueza? Está quente? Está frio? Dói em algum lugar? O que dói? Cada parte do nosso corpo tem um significado para nós. A gente precisa começar a identificar. Uma das coisas que eu sugiro para você é que quando você sinta qualquer coisa, você dá uma parada e começa a conversar com o seu corpo, fecha o olho e começa a conversar com o corpo. Fala assim: "Querido, querida dor, querida sensação, o que que você tem a ver? Com quem você tem a ver? Com o que você tem a ver? De onde você veio?"
O seu corpo vai te mostrar por imagens, símbolos, sonhos, porque a resposta pode não vir no momento, pode vir por várias formas. A gente precisa ficar atento às coisas que acontecem. Tanto se você conseguir ver a imagem, ótimo. Se vier num sonho, ótimo também. Pelo menos ele está te respondendo de alguma forma. Você tem que saber distinguir essas coisas. A gente é um sistema tão perfeito que as respostas que cabem a nós saber sobre nós mesmos sempre vêm. Tá? Bom, quando eu estou me observando, eu me sinto como? Preocupado, oco, confuso, chateado, crítico, rejeitado, excitado, insensível, com raiva. Cada uma dessas sensações também está me apontando para determinado lugar. Preocupação, né? Olha a palavra, a própria palavra já está me dizendo, eu estou preocupado. E está escrito errado, depois eu conserto. Preocupado. Né? O que é essa preocupação? É uma pré-ocupação, ou seja, eu tô aqui na minha fantasia imaginando como é que vai ser minha ocupação amanhã, ou daqui a pouco. Então, eu não estou ocupado. Então, eu preciso tirar esse pré-ocupado, porque a situação ela acontece na hora que ela tem que acontecer. Simples. Só que é um trabalho que eu tenho que ter comigo, né? Eu estou oco. Oco quer dizer, eu estou vazio, eu estou insensível. Aí está te mostrando o seguinte: olha só, pessoa, você reprimiu tanto os seus sentimentos que você é incapaz de estar sentindo qualquer coisa. É muito complicado isso. Então, o que acontece? Provavelmente as coisas estão acontecendo, mas você não está prestando atenção, você não se deixa prestar atenção, porque aquilo lá vai te trazer você acredita que vai trazer uma série de coisas que você talvez não suporte. A gente suporta. A gente suportou quando era criança, a gente consegue suportar agora de adulto. Confuso. Confuso tem a ver com a questão mental também, né? A gente, que nem agora, né? A pandemia. Gente do céu, tem momento pior para a gente estar confuso do que agora, né? É muita coisa, muita informação, né, que a gente tem agora. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Foco. Tem que focar em determinada situação, determinada coisa. Então, eu tenho que, voltando para o preocupado, também tem a ver, né? Você volta lá, no foco que você tem que resolver agora. Então, eu estou aqui no agora. O que eu tenho que fazer aqui agora? Estou aqui conversando com você. É o que eu estou fazendo. Eu não estou pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer daqui a 15 dias. É aqui e agora, tá? É na minha situação presente. É no que está acontecendo aqui e agora, tá? Estou chateado. O que é que chateou você? Tem a ver com alguma coisa real, concreta, ou uma fantasia, uma expectativa? Uma coisa que você estava esperando e que acabou não acontecendo. Naquela situação, né? A gente não tem que esperar nada de ninguém. Não tem por que esperar algo de alguém ou que uma situação se resolva por si só. As situações elas se resolvem no tempo que elas têm que se resolver. As pessoas vão fazer aquilo que elas acham que elas têm que fazer e do jeito que elas têm que fazer. E tudo de bom. As coisas são assim. Crítico, gente, você já viu aquela pessoa crítica? Eu vou falar de mim também aqui. Eu sou bastante crítico, também um chato de galocha. O que acontece, né? Tudo isso aqui, né? Essa questão da crítica, que a gente aponta o dedo, né? Pior é aquele que é autocrítico, né? Que eu acabei de ver o preocupado aqui, eu tô aqui no preocupado ainda, você não tá entendendo. Assim, que eu sou o chato, o crítico que fica pegando o erro de português dos outros. Agora eu não consigo ver o meu. Olha que desgraça. Mas tudo bem, né? E critica o quê? O que você está criticando aí no outro ou em você? Que base é essa? Que régua é essa? Não existe nada perfeito, tudo é imperfeito, né? Embora a gente ache que haja perfeição, mas não tem. Tudo é o que é, dá para ser,
né? Não tem outra situação. Está se sentindo rejeitado? Quem rejeita quem? Agora que você é adulto, né, que você percebe a situação, você já sabe que seus pais nunca iam te largar. Nunca. Talvez, né, por uma situação ou outra familiar que aconteceu, algum dos pais aí teve que sair, ou morreu, ou alguma coisa assim, né? Ou simplesmente largou todo mundo. Mas ele não largou você especificamente, ele largou todo mundo, né? Então ele rejeitou todo mundo, ao mesmo tempo que ele também estava se rejeitando quando ele fez isso, né? Essa questão da rejeição é sempre uma coisa de mão dupla. Se a gente prestar atenção, quando alguém rejeita alguma coisa, também está se rejeitando alguma coisa em si, tá? Não necessariamente aquilo que tá sendo rejeitado, mas alguma coisa em si também sofre ou já sofreu rejeição. Então tome cuidado. Excitado, quando eu estou excitado, né, aquela coisa, né, com vontade, não sei o quê, de fazer as coisas, que bom, né? Você está com energia para coisar, né, para fazer, para garantir, para realizar. É ótima essa sensação. Coloca ela para ação, né? Insensível, é a mesma coisa que o oco lá, parecido com o oco, né? Insensível. Eu fico insensível à minha situação, à situação do outro, a do que está acontecendo agora na pandemia e tudo mais, com crianças, pessoas moradores de rua e tudo mais, pouco me importa, né? Essa situação que a gente passa também. Mas o pior é essa insensibilidade que se reflete na sua relação com o outro, pode se refletir nisso, mas a pior é aquela que você tem assim, consigo mesmo, a sua insensibilidade consigo mesmo. Porque se você não sente, você não percebe o que você, quais são as suas sensações, é aquela coisa, né? Quanto mais sensível eu sou em relação ao outro, eu também sou em relação a mim. É sempre assim, pessoa. Então, é aquela situação. Como eu sou insensível, eu vou trabalhar em excesso, vou fazer as coisas além daquilo que eu sou capaz de suportar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e isso tem consequência, né? Eu tô com raiva. Raiva é uma coisa legal, né? As pessoas não gostam de sentir raiva, mas a raiva, de quem é a raiva? É sua, né? Ela está apontando o quê? Gente, a raiva é a nossa energia de transformação. É graças à energia da raiva que a gente transforma os alimentos em energia para continuar vivo. Se você prestar atenção, por exemplo, a raiva, o sintoma relativo à raiva vai aparecer na nossa região gástrica, especialmente no estômago. Gastrite, úlcera, essas relações, né? Porque se você, quando está sentindo raiva, você percebe que é aqui que vem, né? É aqui nessa região da barriga que vem a tua raiva. Você fica com aquela coisa remoendo aqui dentro. Pois é. Então, o que acontece? A raiva está nos mostrando que está na hora da gente mudar um pouquinho a nossa percepção da realidade. De mudar a maneira como a gente enxerga as situações, as pessoas, a vida e tudo mais. É só isso que ela está nos mostrando. Não adianta você falar que está com raiva de determinada pessoa ou situação, porque na realidade aquela pessoa e aquela situação não vão mudar por conta tua. Lamento te dizer, tá? Ou você muda, ou você vai ter uma consulta médica com o teu médico da gastrite, do estômago, vai ter que fazer cirurgia da úlcera e tudo mais. E vai ser muito legal para você, te garanto. Tá bom? Indo mais fundo. Dependendo da sua resposta, continue a perguntar. Me sentir da maneira como você sentiu tem a ver com o quê? Está baseado na realidade ou na minha imaginação? Com o que eu estou contrariado? Estou querendo que as coisas sejam do jeito que eu quero ou aceito
como estão acontecendo? Onde estou me iludindo? Tenho as condições de ser, ter o que pretendo agora? Essa é uma série de perguntas que eu tenho que me fazer, porque senão a gente fica só na fantasia. Porque, por exemplo, quando a gente está falando assim, estou querendo que as coisas sejam do jeito que eu quero, eu não aceito as coisas como estão acontecendo. Cara, você por acaso é gênio da lâmpada? Não. Tem uma varinha de condão que nem o Harry Potter? Não. Então, cara, sinto muito. As coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer e não é do seu jeito. Pelo menos por enquanto. Eu li uma vez um negócio que a pessoa estava querendo um, comprou um carro, mas ela queria um carro. Agora a gente está chegando lá, que ela queria um carro que ela não precisasse colocar a chave na ignição, dar a partida no carro e dirigir. Né? Agora, daqui a alguns anos, parece que a gente já vai ter um carro assim, que a gente vai pegar, o carro a gente vai sentir que a gente está chegando, a gente vai lá, abre a porta, o carro vai abrir a porta, a gente vai entrar, e aí o carro sozinho vai se ligar e vai dirigir para onde a gente quiser, graças às tecnologias de comunicação e informação que estão chegando aí. Olha que fantástico, mas ainda não chegou. E eu não sei se você vai ter dinheiro para comprar um carro desse. Também tem essa. Tem até a ver com a coisa que é a última pergunta. Você tem condição de ser ou ter essa coisa agora? Se não tem, sinto muito. Você vai comprar teu Fusquinha 66, vai ligar o carrinho ali com a chavinha na ignição. Bom, para não ficar tão ruim, né, Fusquinha 66. Você vai comprar lá o teu carro década 2000, né? E quem sabe você consegue, né, tê-lo por alguns anos. Vai indo. Sabe, assim, a gente precisa ter um pezinho no chão, ficar um pouquinho no chão em vez de ficar só na nossa imaginação. A gente às vezes fantasia demais com as coisas, fica só como eu comentei antes, né? Fica só na cabeça. E a realidade está aí para a gente ver e observar. Imaginação e realidade, chegamos lá. Imaginação e realidade. Eu acho que é um julgamento. Quando eu falo eu acho que tal, eu estou julgando aquilo, eu estou rotulando aquilo com alguma coisa que tem a ver com a minha experiência passada, com aquilo que eu ouvi dizer alguém, julgando alguém, falando de alguém. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque o que acontece? Quando a gente pega e faz um julgamento, eu estou rotulando a pessoa e estou colocando o meu pensamento crítico em cima daquilo que a pessoa que eu imagino que ela seja, que estão dizendo que ela é, e eu estou perdendo todo o universo que aquela pessoa é. Tá? E assim vamos. O problema aí é que os autos que dão, né, isso limita a nossa ação livre no mundo, porque do mesmo jeito, aproveitando, né, vou ler aqui. Achar e rotular algo ou alguém se carimba, pessoas, situações, lugares baseados em experiências anteriores ou no ouvir dizer dos outros. O problema é que os rótulos que damos aos outros são os mesmos com os quais nos rotulamos, e isso limita a nossa ação livre no mundo. Do jeito que eu olho o outro, eu estou me olhando também. Aquilo que eu critico no outro, eu critico em mim também. Várias vezes nos preocupamos com o que os demais acham de nós, sem procurar saber se o que imaginamos e pensamos é que os outros acham de nós. Você entendeu? Então, o que acontece é essa situação. Do mesmo jeito que a gente rotula o outro, a gente rotula nós mesmos. É o mesmo, é o mesmo. Então, você imagina, do jeito que a gente está sendo, é, olhando para o outro com determinada raiva ou crítica, é o mesmo jeito que a gente olha para nós. É muito complicado isso. Então, o que acontece? A gente tem que também começar a balizar e ampliar nossos horizontes e não criticar os outros e começar a enxergá-los na sua inteireza, né? Porque a pessoa não é só aquilo que eu estou falando que ele é. Ele é muito mais do que aquilo, tá? Toma muito cuidado com essas situações.
E aqui, né, acho que é igual ao mundo ilusório. Eu costumava falar nas minhas aulas, e isso aqui, né, eu fazia de outra maneira, mas aqui eu achei legal isso aqui, né? Ilusão é acreditar que o que imaginamos seja a realidade. Então, o que acontece? Eu nasci com o aparato biológico dos sentidos, aqui só está a visão e o olfato, que eu consigo ver os olhos e o nariz, mas eu tenho a audição, o tato, o paladar, que são aquilo que me ajudam a interpretar a realidade. Só que a realidade, ela em si, ela é ela mesma. Então, o que eu tenho, na maior parte das vezes, é uma interpretação daquilo que é real, nunca o real em si. O real é ele mesmo, é ele nele mesmo. Mas o que eu tenho é uma interpretação. O que cabe a mim fazer, né, sendo uma pessoa consciente, é fazer com que essa interpretação da realidade seja o mais próxima possível do que é real. Ou seja, eu vou ter que ir descartando aquilo que é ilusório, que é da minha imaginação, né? E aí a gente vai ampliando nossos horizontes e modificando a nossa forma de lidar com o mundo e com nós mesmos. A gente começa a lacear muita coisa. Então, discernimento. Não tomar nossa imaginação como se fosse realidade, a primeira coisa. A nossa imaginação é muito boa para a gente criar um texto, fazer uma obra de arte, imaginar como é que vai estar fazendo um artesanato, imaginar como vai estar fazendo a decoração da casa, o jardim, né? Cuidar das flores, a nossa horta, como é que a gente vai estar construindo essas coisas todas. O problema é a gente ficar imaginando como as situações da nossa vida vão ser amanhã. Não que isso seja ruim, eu tenho que imaginar que eu vou ter uma vida boa, e é bom que eu faça isso, né? Mas o problema é que construir o melhor possível essa minha vida boa, tá? Com segurança alimentar, uma casa onde morar, né? A minha saúde plena e tudo mais. Mas o problema é quando eu começo a criar essa minha imaginação para criar coisas negativas na minha vida, né? Ou ficar rotulando as pessoas, né, na minha imaginação. Separar o que imaginamos ser realidade do que efetivamente é realidade, né? Então, assim, e isso tem a ver com a observação da realidade. Eu preciso observar o que é real e o que não é real. O que aquilo que eu imagino ser a realidade converge para essa realidade, bate com essa realidade, né? Então, o que acontece? É bom eu ver isso. A partir do momento que aquilo que eu imagino não converge, não cria sintonia com a realidade, eu preciso descartar, porque não é verdade. A gente tem visto isso muito hoje em dia com essa questão, com a questão da pandemia, né? Ah, apareceram muitas notícias que depois que a gente for fez o estudo, né? Eu sou um cara baseado na ciência, então não adianta você me falar que determinada coisa funciona se a ciência está me falando o contrário, tá? Então eu vou estar olhando para aquilo que os cientistas estão me falando sobre, tá bom? A gente tem que funcionar como eles, olhar para a realidade. Se você por acaso for médium, né, ou do tipo, né, embora isso não seja muito, vamos dizer assim, abordado pela ciência ocidental, mas ela é abordado por outros conhecimentos, eu vou levar em consideração, tá? Por uma questão de experiência pessoal, tá bom? Isso também para mim é muito real. Mas, né, quando a gente está falando sobre a questão da questão biológica, da questão do ser biológico que a gente tem que levar em consideração aquilo que a ciência fala. Se a gente for levar em consideração outros aspectos da realidade humana, aí a gente tem que levar em consideração outros conhecimentos que a ciência está chegando lá, mas ainda não chegou. Então eu preciso tomar muito cuidado com algumas coisas, tá? Quando a gente fala determinadas coisas, né? Buscar evitar falar e ficar nos eu acho e ver o que é real.
Quase sempre que imaginamos ou achamos das pessoas, situações, lugares, nem sempre estão baseados no que elas são na verdade. Quantas vezes que você conheceu uma pessoa que, assim, só de olhar para ela, né, aquela situação, por experiências anteriores, pessoas com determinado tipo físico, nariz, olho, boca, blá, 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 cabelo, corte de cabelo, tatuagem, não tatuagem, a gente pega e rotula pensando, imaginando que aquela pessoa vai agir ou é de determinado tipo de comportamento que você pode não achar adequado. Agora, a hora é o momento que você conversa com a pessoa, tem um trato com a pessoa, toda a sua imaginação cai por terra, aquela pessoa é uma fofa, e você bate um papão com ela e até fica amigo. Não é assim? Ou às vezes, aquela pode confirmar o que você estava sentindo, né? Porque aí você também tem que estar prestando atenção naquilo que o teu corpo está te contando sobre aquelas situações, arrepios, alguma sensação esquisita no corpo, né? Você presta atenção, porque ele está te contando, ó, tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. Então, aí você vai tateando, que nem a gente faz na ciência, né? A gente vai tateando, mexendo ali, mexendo aqui, para ver o que está acontecendo mesmo, tá? Até que a gente pode baixar as armas ou não, né? Ou simplesmente vai, tá, tchau, e até a benção, tá? Questionar sempre nossas verdades. Isso aqui é fundamental, tá? Questionar nossas verdades, crenças, valores. Isso aqui é fundamental para a gente começar a sair e ampliar os nossos horizontes internos e externos, né? Fundamental. Valores. Muitos valores que a gente aprendeu vieram da família, né? E hoje em dia, muitos desses valores, especialmente, né, na nossa sociedade altamente contemporânea, a nossa verdade aqui, voltando, que entrou mais uma pessoa, né? O que acontece aqui é que a gente está. A gente aprendeu uma série de valores, crenças, verdades, tal, que não tem muito a ver hoje com as coisas que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem que reprogramar, ressignificar aquilo que a gente aprendeu enquanto verdade, crenças e valores. E é como eu estava falando, a sociedade contemporânea, né, em função do desenvolvimento tecnológico que a gente tem e do desenvolvimento científico que a gente tem sobre nós e sobre os demais animais da natureza, a gente começa a perceber que algumas dessas verdades não são tão verdades assim, né? Algumas crenças que a gente tem, elas podem ser simplesmente descartadas e jogadas no lixo, porque elas não têm validade, né? Vamos lá, eu não estou, né? Valores, essas questões dos valores. O que é valor família? O que é valor casal? O que é valor filho? O que é valor pai? O que é valor mãe? O que valores são esses que a gente tem? Né? E a gente tem toda uma série de coisas acontecendo no mundo, e a gente vive no Brasil, né? E que a gente precisa discutir e começar a refletir em nós, como é que isso nos afeta, né? O que é mulher, o que é homem, né? Recentemente eu vi uma matéria falando sobre essa questão do feminino, da mulher, né? Você sabe onde você mora, o Brasil é um dos países que as mulheres são mais agredidas, né? E tem mais problemas. Então, que raio de homem é esse? Que masculinidade é essa? Que mulher é essa? Que valores são esses que estabelecem essa relação de inferiorização da mulher em relação ao homem? Né? Eu, como falei lá no começo, eu sou formado em ciências sociais e fiz antropologia. Quando você vai estudar os estudos antropológicos sobre algumas sociedades tribais, você vai ver que homens e mulheres têm o mesmo valor social. Em algumas sociedades que são matriarcais, a mulher tem uma ascendência, como é o caso da nossa, né, da maioria das sociedades hoje contemporâneas, o homem tem uma ascendência social. A mulher, nessas sociedades, a mulher tem uma ascendência social. Então, o que acontece? A gente aprendeu determinadas coisas que elas não têm fundamento na realidade, quer dizer, na realidade cósmica, universal, né?
Então, isso tudo tem a ver com a questão da nossa sociedade, dos valores sociais, que podem ser transformados. E em nós, em primeiro lugar, para depois a gente transformar a sociedade, né? E quanto mais eu transformo essas verdades, crenças e valores em mim, gente, é uma libertação. Você não tem noção. É uma libertação você fazer isso, né? Porque aí você começa a se fundamentar mais né, nas verdades, nas realidades da existência própria e menos naquilo que foi construído pela sociedade, né? Que é que cada sociedade criou a sua forma, suas verdades, crenças e valores, né? Então, e assim, uma das coisas que que eu não posso esquecer de falar, você imagina que você vive hoje num mundo que está altamente tecnologizado e, hã, e que as pessoas se comunicam, veem informações de tudo quanto é lugar do mundo. E eu falo assim, por que a gente não pode pegar exemplo de um outro lugar, né? Aqui eu posso dar um outro exemplo também, que eu já comentei um sobre trabalho, aqui eu posso comentar outro, que é uma questão de autorrespeito aqui. E quanto mais eu começo a contestar essas verdades, crenças e valores, fico mais próximo do meu autorrespeito. E uma das coisas que aconteceu comigo, né, nessa situação aqui de crenças, valores, né, você imagina, professor, né, procurando emprego, isso foi logo no começo da minha carreira como professor. Fazia uns 3 anos que eu estava trabalhando como professor. E aí, eu recebi um telefonema para ir fazer uma entrevista aqui na FMU. A FMU é uma faculdade que está aqui perto da minha casa. Eu posso ir a pé. Aí eu cheguei lá na entrevista, tinha mandado o currículo para lá, cheguei na entrevista, e aí era para trabalhar no direito. Trabalhar no direito. Ok. Durante a entrevista, o coordenador a pessoa que eu não sei se era o coordenador ou se era um vice, né, da coordenação, me falou o seguinte: "Olha, professor, é o seguinte, a gente gostaria que o senhor fizesse uma aula, e que, na aula o senhor já viesse com o terno e gravata e tudo mais". Eu cheguei e falei assim: "Mas é obrigatório o uso de terno e gravata para dar aula para o direito aqui? Eu já dou aula em direito em outra faculdade e eu não tenho que usar terno e gravata". Aí ele falou assim: "Mas aqui vai ser obrigatório". Eu olhei para ele e falei: "Olha, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não posso trabalhar aqui. Eu não vou usar terno e gravata". Tem a ver com o quê? Crenças, valores e verdades. Tem uma questão de hábito dentro do determinado, vamos dizer assim, formas de trabalho, com administração, direito, então, não sei o quê, que as pessoas têm que usar, terno e gravata. Aqui no Brasil, né, porque em outros lugares eles não usam, até pode usar, né, sim, né, mas aqui eu assim, o que acontece, pessoal, por que que eu não aceitei esse emprego? Simplesmente porque eu já tinha todo um trabalho interno, né, de me autorrespeitar. Então o que acontece? Eu não tenho terno no meu guarda-roupa, não tenho, nem hoje, nunca tive. Eu tenho blazer, tenho gravatas, tenho calças que compõem com o blazer, mas eu nunca iria usar um terno. Na época que eu comecei a pensar para fazer faculdade, eu até me imaginei eu comecei o curso em administração, na verdade. Eu fiz meu primeiro curso foi administração de empresas, que eu tinha passado. Mas aí eu comecei a olhar bem e falei: eu não sirvo para isso aqui não. Ter que usar esse troço aí todo dia, não vai dar certo". Meu, você imagina, eu sou meio assim, meio lelé, né. Gosto de usar roupa largadona, assim, camiseta, jeans, tal. Eu não consigo me ver de terno e gravata, nunca consegui. Tanto assim que eu nunca comprei. E eu nunca trabalhei de terno e gravata. Já para dizer que eu trabalhei
com blazer, gravata e tudo mais, foi na recepção de um grupo ou na apresentação de trabalho. Mas diariamente, cotidianamente, nunca. Pode esquecer que isso aí você não vai ver. Acho que deve ser por isso que eu não me candidato a política, porque eu seria obrigado a usar essas coisas ridículas. Bom, deixa para lá. Do meu ponto de vista é ridículo, tá? Tem gente que acha que é legalzinho. Eu não acho legal. Aliás, em alguns países, especialmente na Europa, os políticos eles vão com a roupa que eles têm em casa. Então, eles vão de jeans, camiseta, tênis. É uma maravilha, às vezes, quando eu vejo algumas coisas na televisão espanhola aqui. Eu estou falando da Espanha, tá? Quando você vê lá o pessoal discutindo no Congresso, tinha um deputado que ele tinha o rabo de cavalo que quase chegava na cintura. Isso aqui no Brasil é impensável. Acho que é pouco provável que você veja um deputado federal ou estadual com o rabo de cavalo. É impensável aqui. Esses moderninhos não vai para o Congresso. Bom, deixa para lá. Então, o que as fundamentam, de onde elas vieram, ainda são válidas? Essas crenças, valores e verdades são válidas ainda? Para você, não para os outros. Os outros pouco importam. Os outros podem acreditar no que eles quiserem. Eu estou falando de você. Se você quer tomar posse de si, se você quer construir algo para você, conquistar-se e a partir da sua conquista de si mesmo, conquistar o mundo, você tem que questionar essas coisas. Ou continuar se submetendo às verdades do mundo, às crenças do mundo, os valores do mundo e tudo mais. É isso que eu estou falando aqui. É disso que eu estou falando aqui. Então, assim, a segurança vem do que sentimos e não do que imaginamos ou pensamos. E isso é uma verdade. Para você saber, por exemplo, o que aconteceu depois que eu não aceitei trabalhar no direito lá. Continuei trabalhando no direito na outra faculdade, até o momento que eu saí de lá. Porque eu saí de lá, eu fui morar fora, então eu pedi para eles me mandarem embora, e foi o que aconteceu, eles me mandaram embora, foi. E depois de lá, eu consegui outro trabalho em outras faculdades, fui dar aula em outros cursos, e tudo de bom, né? E continuei dando aula no direito, em outra faculdade, né? Quando eu voltei para o Brasil, aí continuei dando aula em direito, administração, pedagogia, e nunca usei termo, gente. Juro para vocês. Quantas vezes o que imaginávamos não se efetivou na realidade? Eu já comentei isso, né? Quantas vezes a gente imaginou alguma coisa que não se concretizou? Que estava só na nossa fantasia, que a gente ficou imaginando que determinado bate-papo, discussão, parará, 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 que eu ia impor a minha vontade ali, você chegou e ficou calada, não abriu a boca, muito o contrário, né? Então, que tal a gente começar a fazer um exercício, né? Assim, em situação. Vamos relembrar situações em que a gente imaginou uma situação, conversa com alguém, seu chefe, pretendente, etc. Na sua imaginação coincidiu com o que aconteceu? Coincidiu as coisas que você imaginou que aconteceu? Você poderia ter feito diferente, imaginado diferente para ser mais concreto? Como é que você se sentiu quando as coisas que você imaginou não aconteceram? Foi frustração? Foi raiva? O que você sentiu? Decepção? Você achou um idiota? Pô, como é que eu fui imaginar uma coisa dessa? Pessoa tão legal, olha só. Eu imaginei que parará, 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 e a pessoa já veio com uma proposta outra, muito melhor daquilo que eu estava imaginando. E assim vai, né? Isso tudo acontece. Será que você viu até aqui poderia ter ajudado a fazer as coisas de outra forma? Estou perguntando para você. Será que ajudaria você a fazer coisa mais? Eu vou ficar por aqui, tá? Eu não vou, assim, como eu falei lá no começo, a proposta, eu falar algumas coisas aqui hoje, eu vou abrir para vocês conversarem, tirarem algumas dúvidas, tal, e a gente continua amanhã no nosso bate-papo, tá? Amanhã a gente segue no nosso bate-papo, mas hoje eu estou encerrando aqui. Foi bom? Por favor, façam comentários. Foi ótimo.
Você gostou, Léo? Massa, muito. É muito Muito. legal quando a ferida está coberta e você tira a casquinha da ferida e tem uma novidade lá dentro, sabe? Então, hoje, assim, com tudo que você falou, eu tirei a casquinha dessa ferida, sabe? Aí você vê a novidade. Você vê o que realmente você pensa de você, o que realmente você sente, o valor que você dá para você, não se importar com o que o outro fala, com o que o outro faz. A gente não faz isso no dia a dia, né? Não. É aquilo que eu A falei gente logo no procrastina até nós mesmos. é, aquilo que eu comecei a falar logo no começo, no nosso bate-papo que a gente estava tendo lá com a Melissa, antes de eu fazer a apresentação, né? Que eu acho que você não tinha entrado ainda. Eu falei sobre a autopoiesis. Dois biólogos, né? Eles desenvolveram a teoria da autopoiesis, ou seja, o nosso cérebro ele se autorreferencia, ele se cria a ele mesmo a partir das experiências que ele vai tendo com o meio ambiente. Então, a nossa referência não é o mundo, a nossa referência é nós mesmos. Somos nós mesmos, a nossa referência. Por isso que eu falei da questão dos sentimentos, as minhas sensações é uma referência. O problema é que, a partir da nossa educação, a gente separou a cabeça do corpo. As sensações, de modo geral, estão no nosso corpo, né? É um aperto no coração, é a raiva aqui no estômago, né? É a tremedeira nas pernas, é uma sensação de dor aqui nos ombros, aqui atrás da nuca, né? Tem uma série de coisas que acontecem no nosso corpo e a gente aprendeu a não levar essas sensações, esses sentimentos, essas emoções em consideração. Então, a gente separou a cabeça do nosso corpo e a gente não faz a ligação, ou seja, não tem essa relação de cabeça-mente, né? A nossa mente com as sensações. A gente não sabe muito bem o que é. Às vezes a gente tem medo, né? De alguma palpitação, a gente sente muito, às vezes, né? Você sente aquela palpitação aqui no peito, no teu coração. Eu falei, opa, acho que eu tô com alguma coisa aqui, vou ter que consultar meu cardiologista. Tal, não sei o quê. Mas se você parar e prestar atenção melhor e ver o que está acontecendo à sua volta, com você, né, e a sua relação com as coisas que estão acontecendo, você sabe por que aquilo que está acontecendo, aquela palpitação. Você sabe por que está pegando aqui no seu estômago. Você sabe por que está pegando aqui na sua nuca. Você começa a prestar atenção e percebe. Você entendeu? Verdade. Você começa a prestar, porque assim que a gente não presta atenção, a gente tá separado cabeça e corpo. A gente precisa Verdade. descer para o corpo. O que é que Comunicação, né, entre a, cabeça e corpo. porque veja bem, o corpo, a gente perdeu essa noção, ele está conectado com tudo. A gente acha que é a cabeça, não é a cabeça. A cabeça é só aquilo que a gente tem como filtro para nossa consciência. Ela que traz a informação, ela que permite a gente decodificar a informação. Fala, ó, o que você está sentindo é isso. Tá? Tem relação com... Mas o que acontece? A gente não está com a mente conectada com aquilo que está sentindo. Então, a gente só fica aqui falo, né? Maionese. Fica aqui na maionese, só na imaginação, como poderia ser, não poderia ser, parará. Podia, mas não vai, não vai. Né? É complicado. Verdade. É complicado. A gente tem que sentir para Conectar, né? poder ter segurança, para poder, a partir do momento que eu começo a valorizar as minhas sensações, né? Aquilo que eu falei com a Melissa quando eu estava conversando com ela, dela colocar o pé no chão, né? Que como diz o ditado em português, o pé no chão, quando a gente está muito aqui na viagem, o pessoal fala, põe o pé no chão, desce para o chão, para a realidade. Ou seja, sentir o pé no chão. O pé no chão nos dá segurança. Isso tem a ver desde o momento que a gente aprende a andar. Teve uma situação em aula
que tinha uma menina, uma aluna minha, trouxe a filha. A menina tinha alguns meses de vida, estava começando a andar. Aí a menina estava com sapato. Aí eu cheguei e falei, isso foi na aula de pedagogia, né? Eu aproveitei, né? Falei assim, escuta, a menina nunca tira o sapato do pé? Ah, não, professor, que ela não pode sujar o pé, que não sei o quê. Eu falei, escuta, meu bem, você sabe que o pé dela está cheio de terminação nervosa, tá, não sei o quê, e se ela não colocar o pé no chão, ela não vai aprender a andar direito? O contato do pé com o pé no chão, com as terminações nervosas que a gente tem na palma do pé, é que permite que a gente tome a postura ereta. Se eu coloco o anteparo nessa palma do pé, como é que ele vai sentir o chão e as suas imperfeições, permitindo com que meu corpo, né, na sua inteligência, porque o nosso corpo é muito inteligente, a gente não precisou de aula para aprender a falar, para aprender a respirar, para aprender a andar, engatinhar, comer, mamar, nada. Isso é uma coisa inata em nós. Faz parte do nosso processo biológico, né? Animal biológico. Então, o que acontece? A gente já nasce sabendo que em determinado momento, o corpo já sabe o que tem que fazer. E esse momento de colocar a palma do pé tem toda uma terminação nervosa que vai estar direcionando as coisas para o cérebro, que vai estar colocando esse corpo em equilíbrio. Então, é fundamental, mesmo agora que a gente é adulto, né? Colocar o pé no chão, sentir a imperfeição, se ele está frio, se ele está quente, as imperfeições desse chão, né? Os pedregulhos, a grama, a areia, tudo isso para a gente voltar para o nosso equilíbrio. Porque a gente vive o tempo todo calçado. Como é que a gente contata a realidade se não tiver em contato direto com ela? Tem um anteparo. Então, e assim, no nosso processo emocional, o anteparo é a nossa mente. Percebe? Porque ela impede dessas sensações, essas emoções subirem plenamente e darem o seu recado que tem que dar. Ele trava aqui. É como se o corpo tivesse separado da mente. Então a gente fica aqui, não, eu não posso sentir isso, não, isso aqui não é bom, não sei o quê. Para, gente. Sente o que tem que sentir. É dor, né? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que muita gente está, né, tá perdendo pessoas amigas ou parentes. Ou é alegria. É tristeza, tristeza. É ansiedade, ansiedade. Né? E ver de onde que ela vem, como é que eu posso resolver isso. Não é ruim sentir as coisas, é bom, porque aí a partir do momento que eu sinto as coisas, entendo o que elas estão querendo me dizer, eu posso tomar uma atitude. Sem isso não dá. Sem isso não dá. Entendeu? Verdade. É assim que as coisas funcionam. Eu lamento, mas Viver não é tão fácil, né? não, não é Muita fácil. coisa. É muito, mas você veja bem, a gente aprendeu tanta coisa errada, a gente vem trazendo tantas coisas erradas, né, para a nossa vida agora, que chega um momento que a gente, como estava fazendo, como a Melissa comentou lá na hora que a gente estava conversando, que a gente tem que tomar uma atitude e chutar o pau da barraca e tomar outras coisas, fazer outras coisas da vida, né? Começar a ser Verdade. diferente, ser aquela coisa da ovelha negra, né? Eu não É, posso falar muito porque eu sempre fui a ovelha negra da família. Eu sempre que levei as pessoas para o mau caminho. Desde minha adolescência, é verdade. Eu nunca fui certinho. Eu tenho uma prima mais velha, ela inclusive mora aqui no prédio. Ela chega e fala assim: como é que você consegue ser tão cuca fresca, cara? Eu falei, não sei, minha filha. Acho que eu nasci assim, cuca fresca. Eu não quero esquentar com nada. Não quero. Ela tá me julgando, porque eu sempre fui um cuca fresca. Agora tem gente que fica lá no drama.
Ai, que sofrimento. Não, cara, para, nada de sofrer, a vida é boa, a vida é bela, né? Logicamente ela tem os seus altos, tem os seus baixos, a gente precisa saber, né, modular, cara, porque cada hora é uma hora eu tô lá em Sim, cima, mas se você for olhar, é uma coisa que está plácida, né? Quem leva a gente para as extremidades é essa coisa do nosso drama mental, nossa imaginação, né? é que a nossa psique é psicodoida. Psicodoida, é isso mesmo, psicodoida. Mas a gente cuida dela. Cuida. A gente precisa, como dizia um antigo professor meu, você tem que pegar o ouro à unha, quer dizer, o touro à unha, entendeu? E dominar esse touro aí, que ele está meio rebelde. Né? Nossa imaginação é rebelde, porque ela só faz desgraça. Ou cria fantasias maravilhosas, que na hora da gente for ver, meu Deus, vou contar um caos. Na minha terceira aula, eu falava sobre casamento. Pegava uma aula que eu tratava de um sociólogo chamado Durkheim e falava sobre casamento. Aí eu falava assim, casamento, o que é casamento? Casamento é uma união de duas pessoas frente a um celebrante, que pode ser o padre, o capitão do navio, o pastor, o rabino, né? A babaorixá lá do terreiro de Umbanda, sei lá eu, do terreiro de Candomblé. Aí o que acontece? Qualquer um pode ser o celebrante um casal, pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, não importa. Os padrinhos e a plateia. O que está sendo celebrado ali? A união de duas pessoas que, a partir daquele momento, se comprometem a ter uma vida juntos. Ou seja, eles estão impedidos para os demais. Né? Ok. E nessa história que eu falo, né? Eu falo assim, vocês vejam bem com quem vocês vão casar. Eu falava desse jeito. Vocês vejam bem com quem vocês vão casar. Observem quem é a pessoa. Né? Como ela se comporta com os pais, com os irmãos, com os amigos. Por quê? Essa pessoa, quando ela se casar com você, que no momento que... Minha avó já falava isso, né? Minha avó falava assim, olha, as palavras de namorar não são as de casar. Então, assim, você observa bem, porque na hora que você for morar com essa pessoa e compartilhar espaço, casa e tudo mais, ela vai agir com você do mesmo jeito que ela age com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos e todos mais. Você não vai ser uma pessoa especial, né? Muito bem. Dei essa aula, 2 semanas depois, uma aluna minha casa, e vai viajar de lua de mel com o marido, né? E na outra semana ela volta. Eu já tinha chegado na sala de aula, já tinha subido para a sala de aula, estava no corredor conversando com os alunos, e aí ela chega lá, subindo a escada, no corredor, lá na ponta, ela já grita meu nome. Santiago, você não sabe o que ele fez. Eu falei, o que foi que ele fez? Santiago, imagina, um apartamento novinho, recém-reformado, que não sei o quê. Eu coloquei umas toalhas lindas, brancas, no banheiro para a gente, né, tomar banho. O cidadão tem a pachorra de tomar banho e secar os pés na toalha no chão. Ele colocou a toalha no chão, aquela toalha branquinha no chão, e secou os pés. Eu cheguei e falei para ela assim, escuta, você nunca foi viajar com ele? Você nunca tinha reparado como é que ele secava os pés? Então, você achou que depois de casado, você colocando a toalha branquinha no banheiro, ele ia fazer diferente? Não. Lá no comecinho, né, meu primeiro slide, ou segundo ou terceiro, somos feitos de hábitos. E para mudar o hábito, não é você que vai mudar o hábito dele. Como é autopoético, ele tem que sacar que está na hora de mudar o hábito. Cada um de nós muda os seus hábitos. Ninguém vai mudar o hábito de ninguém. Ninguém muda ninguém, né? Nada. Nada.
Se eu quero mudar alguma coisa, é em mim que eu tenho que mudar, não é no outro. O outro vai mudar se ele quiser mudar. Ele não vai mudar. Por mais que você brigue, por mais que você fale que você não quer toalha molhada em cima da cama, por mais que você não quer que a pasta de dente seja espremida desde baixo e não do meio para cima, não importa. Você tem que observar. E o que acontece nessa questão da observação, né? Que hoje em dia, como eu comentei lá um pouco antes em relação à mulher no Brasil, né? Do jeito que esse homem trata a mãe dele, que é a pessoa mais importante da vida dele, porque foi ela que deu a vida para ele, a irmã dele com quem ele convive desde que nasceu, né? Parará, parará, é o jeito que vai tratar a mulher. Se ele trata a mãe gritando, por que ele não vai gritar com a mulher? E assim vai. É um hábito. Ele está constituído desta forma, né? Eu tenho que observar, a gente tem que observar como as pessoas se comportam. Se, colegas de trabalho, amigos, como é que eles se comportam? Eu costumava, quando eu tinha mais amigos, né? Eu tenho amigos para quê? Para ir ao cinema, com quem eu posso compartilhar segredos. Porque não é, às vezes, com quem eu vou no cinema, eu não posso compartilhar segredo. Né? Angústia, você não pode, né? Aquela situação, você precisa ver com quem você tá lidando, né? Essa é a realidade. Eu não posso imaginar que aquela pessoa é confiável se ela não está correspondendo a essa imagem que eu faço dela, né? E assim é. Eu preciso observar o tempo todo, né? Com quem que eu estou lidando? Quem são essas pessoas? Vigiar sempre, né? Sempre. De nada, Marta. Eu preferia que você falasse, mas tudo bem. Né? Né? Então, é isso. Você entendeu? É fundamental. É fundamental. Eu preciso estar atento, ó, vigiando, vigiando. Né? Eu preciso me garantir aqui dentro, mas eu tenho que estar olhando. Quem é essa pessoa com quem eu estou lidando? É confiável? Não é? Eu sou confiável? Eu sou confiável? Eu confio em mim? Começa por mim, né? Lógico, eu confio em mim. Se eu não confio em mim, eu vou ter medo. E aonde que vai começar essa confiança em mim? Naquilo que eu sinto, caramba. Olha, presta atenção nos sentimentos, nas suas emoções. A terra aqui nas sensações, a terra. Isso aqui é uma questão de aterrissagem. Eu aterro aqui. Eu tenho que sentir o que está acontecendo. Em mim. O que eu sinto em mim? O que é? Eu estou falando com essa pessoa, está vindo uma coisa meio esquisita, não sei. Até às vezes antes da gente ir para algum lugar, já acontece uma sensação esquisita. Já começa umas histórias meio esquisitas, né? Que a gente sente como se tivesse eu abrindo. Eu sou muito sensível, né? E você vai falar, é viagem? Não é viagem, pessoal. Eu sei que isso acontece desde pequeno, desde que eu era criança. Então, assim, por isso que eu também, né? Por isso que eu era a ovelha negra, né? Bom, mas deixa para lá. Então, acontece, você começa a sentir uma sensação esquisita de peso, de coisa. Isso aqui vai para a próxima aula, tá? Isso aqui é para a próxima aula. Na quarta-feira que eu vou estar falando sobre isso. Hoje não. Na quarta-feira eu falo. Hoje não. Amanhã vai ser bate-papo assim, que eu espero que tenha mais gente. Né? Que amanhã eu vou colocar os horários para as pessoas saberem. Dia 19, 19 horas, né? Que eu esqueci de colocar aqui. Às 19 horas. Então, porque a gente sente, né? Como se fosse uma nuvem aqui estranha, esquisita. Nossa, assim. Eu tenho que prestar atenção. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, né? Porque a gente não está no corpo, a gente está aqui na fantasia. Não, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Então, não sei o quê. Você chega lá, meu Deus do céu, que A ambiente. gente,
Que Que tragédia. ambiente horroroso, que lugar ruim para estar, não é? Complicado. O que aconteceu? Ficou preto. Isso aí. Ficou preto. Para o que será? Ah, você parou de compartilhar sem querer. Ah, será? Foi. Tá. Não, estou compartilhando ainda. Tá compartilhando, mas não é o slide, né? Agora Tá, voltou. entendi. Agora sim. Obrigado, viu, Marta? Ainda bem que está caindo ficha para você. Amanhã a gente conversa mais, se você quiser, tá bom? Ó, que a Marta colocou aqui no bate-papo, né? Você está vendo aí? Que não? Eu vi, tá caindo Viu? umas fichas. Tá caindo Eu a também, ficha. estou aqui só urubu servando. Então, ainda bem que a aula tá servindo para alguma coisa para vocês, né? Eu fico feliz com isso. Nossa, eu entrei assim, né? Eu estava numa reunião, que eu faço parte de um sindicato, né? Aí terminou a reunião, eu falei, meu Deus, a reunião de Santiago, a aula dele. Aí entrei rapidão, né? Aí já vocês estavam conversando já, né? Mas assim, nossa, eu não achei que eu fosse terminar a noite com tanta reflexão. Mas foi ótimo. Ah, Parabéns, viu? obrigado, viu? Obrigado. Eu espero que as próximas também ajudem vocês a ir mais fundo nesse processo. Porque é fundamental a gente começar a analisar as coisas e se reconstruindo, né? Porque o processo é Sim, esse, como a Melissa comentou lá na hora que a gente estava conversando, tem um processo de desidentificação, desapego, né, dos valores, crenças e verdades que a gente construiu ao longo do tempo, a gente precisa desconstruir, né? desconstruir e ir largando delas, porque a maior parte delas, boa parte delas são opressoras, não permite que a gente cresça enquanto ser, né? E reconstruindo, né? Ampliando nossos horizontes, ampliando essas crenças, ampliando esses valores, ampliando essas verdades, né? Para a gente poder ser uma pessoa diferente amanhã. Ou já, né? Depende. A velocidade não sou eu que dou. É cada um. Verdade. É cada um que dá. Entendeu? E assim vamos. Tá bom, gente? A gente Joia. pode ficar por aqui, aí amanhã a gente Bora. continua? Sim, Pode ser? pode. Então tá bom. Adorei. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Marta. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu espero encontrá-las aqui novamente amanhã. E amanhã, como eu tinha proposto já, vai ser um bate-papo que nem eu estava tendo lá com a Melissa, né? Mas pontuando algumas coisas que vocês tragam, né? Tipo problema, perguntas e respostas, vocês trazem alguma situação e aí a gente dá uma discutida nelas para ver se consegue encontrar um caminho melhor. Legal. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. A gente conversa amanhã. Até. Até. Tudo de bom. Amanhã eu prometo colocar o horário certo, tá bom? Isso. Até amanhã, Santiago. Até amanhã, gente.